todos. 68 anos é complicado, né, se fazer uma síntese. Mas, por outro lado, tem vantagens, né? A gente pode contribuir com a memória, com a história. Eu sou historiadora, professora, 28 anos lecionando, e a minha história de interesse político é uma família, porque meu pai era um líder operário e sempre teve lado. Ele sempre se posicionou em defesa dos trabalhadores. Qualquer discussão ou votação, ele se colocava com os trabalhistas, que na época não tinha também, que é na minha memória, comunista minha criancinha na ditadura, né? Mas ele teve posicionamento. Em 68, isso para mim ficou evidente. Eu trabalhava na cidade e eu torcia para os estudantes conseguirem sair na passeata, fazer a passeata. E pau da polícia. Só que não tinha celular, né? Mas eu vi polícia virar carro, pôr fogo e falar que foi estudante. E na época, estava tudo lá. Estudantes botaram fogo, não tinha nada. Eram manifestações extremamente pacíficas. Isso foi despertando. Por conta dessa militância do meu pai, ele perdeu o emprego, vivia perdendo, né? E comprou uma casa aqui, perto da CETESB, que era uma vila operária. Então, eu, meu irmão, na época, fomos trabalhar para pagar a casa. Tinha 12 anos. Então, eu já tenho 56 anos de trabalho com registro em carteira e entre público e privado. Essa caminhada me afastou da escola. Eu só volto à escola para fazer madureza. Aí fiz madureza, ginásio, colégio, 2 meses de cursinho e entrei na USP História. Só podia ser História, né? Com essa história não dava outra, né? Então fui. E é interessante que na madureza eu fiz o ginásio, madureza do ginásio, que foi uma equipe. E quem era o equipe? O equipe eram professores perseguidos, politicamente envolvidos em lutas clandestinas. Vira e mexe saía um de dentro da equipe de braço dado com 2 soldados. E a gente via, né? Então, esse professor de história da equipe me deu a luz. É isso. Fazer história é também fazer política. Isso é política. A história não é neutra. Eu tenho que fazer isso para contribuir para que essas memórias ajudem a sociedade a se organizar e a ter um mundo, uma nação mais justa, mais solidária. Foi essa a minha motivação. De lá para cá, vou dar um pulo, senão vai demorar muito. Sou professora e aqui tem muita lenda, muitos valores, muitas definições que não tem nada a ver com o que de fato é. Saiu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem aqui já não ouviu dizer só tem direito, não tem deveres? Não é? Pois é, isso a gente ouve dentro da escola, os professores, a direção falando. Então eu fui estudar esse direito, o que significava, tem texto, painel, e fui dar aula, fora, sem ganhar, para ensinar. Nessa caminhada, acabei participando e construindo o Fórum de Defesa da Criança de Pinheiros e fomos organizadores da primeira conferência de criança e adolescente de Pinheiros. Por quê? Era importante que ampliasse esse conhecimento, né? Quando se trabalha com essa proposta de direitos, de cidadania,
para criança e adolescente, você vai mexer com saúde, com assistência social, não é? Com outros setores, porque não está descolado. Para a criança e o adolescente ter vida digna, ele tem que morar, ele tem que estudar, ele tem que ter cultura, ele tem que ter saúde. Eu acabei me envolvendo em várias atividades desses segmentos todos, né? Essa experiência me ajudou também a pensar politicamente como contribuir de forma mais sistemática. Eu me filiei ao PT em 81, né? E tive como referência também uma historiadora, Déa Fenelon, e junto com ela, nesse período das minhas grandes questões políticas, ela era fantástica. Ela formava, ela ajudava a pensar. E eu queria fazer isso para frente. Eu queria que quem estivesse chegando tivesse condições de separar o que é mito, o que é lenda, o que é ideológico. E eu lamento, né? Eu não sou pessimista. Por estar aqui me candidatando, é porque sou otimista. Mas eu vejo um momento crítico que as pessoas que não têm preocupação humanista estão se rebelando. Aonde é que a gente vai perceber isso? Moradores de rua sendo queimados, arrebentados. Você não vê manifestação contra isso. Parece que tem que ser excluído fisicamente. A outra coisa que vocês têm que estar acompanhando é a faxina no centro, né? Tudo crack, botar todo mundo, internar todo mundo. Né? Não é simples. Então, nessa gestão, estando como conselheira, gostaria de contribuir para que se elaborassem planos que envolvam saúde, educação, moradia, trabalho, para que essas pessoas saiam dessa condição. Vai sobrar uma minoria? Vai. Gente, nós temos 15 mil moradores de rua. Não dá para fazer um trabalho social, humanitário e resgatar para a dignidade boa parte deles. Dá. Pessoas que têm dependência química, vai demorar mais um pouco, uma parte, nem vamos conseguir. Mas se a gente não fizer alguma coisa, qual é o próximo? Eu tinha um professor na USP que fazia lá as avaliações dele, pessimistas, do sistema capitalista. Aí no final ele parava e dizia, qual é a solução? Bomba de nêutron. Destrói a matéria e não destrói o homem, mas não destrói a matéria, o material, o ambiente, o meio ambiente. Falei, senão a gente chega nisso. Eu não quero. Eu quero contribuir da melhor forma possível para que a gente viva eventos culturais que agreguem. As pessoas estão solitárias. Essa história de ficar em computador falando, ter um monte de amigo, não resolve o interior da gente, não nos ajuda a pensar o coletivo. Eu sou geração que trabalhou coletivamente. Então eu quero que isso continue. A criação, essa possibilidade é uma criação. Estar num lugar desse vai me ensinar como é que são discutidas, elaboradas, implementadas. Eu participei lá atrás da discussão de construir as subprefeituras, que era uma meta nossa. Não ficou do jeito que a gente queria, mas deu uma descentralizada. Depois vieram os outros governos, anulou tudo, conselho, tem participação. Vamos voltar? Vamos voltar como educadores sociais, aprendendo. A maioria da população não sabe o que é a atribuição da subprefeitura. Como eu moro 62 anos no mesmo lugar, tem gente falar que a luz está queimada, para o senhor não quer ir lá na subprefeitura ajudar. A luz não é da prefeitura, não é. Então é um monte de coisa que perguntam, porque desconhecem, não entendem a linguagem. A gente tem que traduzir isso
de forma coletiva, para a gente construir a nação de todos os sonhadores daqui. Obrigado.